No domingo passado, nós compartilhamos a mensagem em cima de Marcos 8:34 e falamos sobre um jeito bem diferente de seguir a Jesus, um jeito bem radical de seguir a Jesus Cristo. Nesse domingo, nos próximos 4 domingos, nós vamos usar o mesmo texto como base e vamos usar também Atos 2, de 41 a 47 como base. E vamos trabalhar um pouquinho sobre os 5 princípios da nossa igreja, os 5 princípios que têm nos norteado desde o começo e que devem nortear a nossa vida como igreja. Talvez aqui muitos não saibam, mas nós adotamos como princípios sermos uma igreja bíblica, evangelista, missional, relacional e relevante. E esses princípios devem então nortear a nossa caminhada. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ser uma igreja radicalmente relacional, uma igreja que prioriza relacionamentos, uma igreja que realmente valoriza pessoas. E aí eu convido você então para acompanhar comigo Marcos 8:34 e depois o texto também de Atos 2, de 41 a 47. Marcos 8:34 vai ser projetado ali para você acompanhar na mesma versão. Se alguém quiser saber, que tiver curiosidade, eu uso a nova versão transformadora da editora Mundo Cristão. Marcos 8:34, nós lemos assim: Depois chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Você pode repetir comigo? Depois chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E agora Atos 2, de 41 a 47, que é um texto também bem conhecido. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite, começar logo de cara fazendo uma pergunta. Quantos amigos no Facebook você tem? Não muitos? Muitos? Poucos? E agora eu quero fazer a segunda pergunta. Quantos desses amigos virtuais são realmente amigos reais? Nós vivemos um tempo, queridos, em que os relacionamentos têm sido mais virtuais do que reais. Hoje em dia, por exemplo, muitos de nós acabamos sustentando e alimentando as nossas amizades através das redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram. E hoje já é muito comum, nem mesmo no dia do nosso aniversário, recebermos um abraço e nem mesmo a ligação dos nossos amigos. Quantos de nós, por exemplo, fica na dependência de postar alguma coisa no Facebook e ficamos então de hora em hora acessando a nossa conta para saber quantas curtidas nós recebemos daquela postagem? E quando ninguém curte, todo mundo fica muito triste. Tem tido uma moda recentemente, e eu não estou criticando ninguém que faz isso, espero que se você tenha feito isso, você não fique chateado comigo, mas recentemente eu vi algumas postagens do tipo: olha, vou postar isso aqui agora, se você realmente é meu amigo, você vai ler e você vai mandar um joinha ou um up, dizendo que você leu aquilo. E aí, queridos, é bem provável que muitos de nós fiquemos bem frustrados, porque pela quantidade de amigos que nós temos ali registrados e a quantidade de amigos que responderam, provavelmente foi bem diferente isso. Essas quantidades foram bem diferentes.
Um psicólogo britânico, que também é professor em Oxford, o Robin Dunbar, ele publicou um artigo dizendo o seguinte, que as redes sociais online não nos permitem ter mais amigos. Ainda que de repente você conseguisse cadastrar 1.000, 2.000 pessoas, você não conseguiria ter mais amigos. E ele diz o seguinte, o número máximo de pessoas com as quais nós podemos ter relações sinceras e fortes não passa de 150. Eu confesso para vocês que ao ler isso eu achei esse número muito alto. E eu quero falar com muita sinceridade, perguntar com muita sinceridade, quem aqui dentre nós pode dizer que tem 150 amigos reais, sinceros, verdadeiros, e que podem contar todos os dias com esses amigos? Alguém aqui? Mas ele explica que a grande dificuldade em termos mais do que 150 amigos, ela na verdade, essa dificuldade decorre de 2 fatores básicos. O primeiro é o tamanho do nosso cérebro. Sabia disso? O tamanho do seu cérebro vai limitar a quantidade de amigos que você tem. O que ele está querendo dizer é o seguinte, é que mentalmente, racionalmente falando, o nosso cérebro não está preparado para avaliar, para pensar, para realmente planejar muitas amizades. Porque afinal de contas nós temos que guardar informações, nós temos que ter referências, nós temos que ter contato com essas pessoas. Então o nosso cérebro tem uma capacidade limitada para fazer amizades, e não passa de 150. E ele disse que o outro grande fator que acaba limitando o número de amigos é a nossa disponibilidade de investir em relacionamentos verdadeiros, ou numa nova amizade. Então nós encontramos aqui que a nossa capacidade de refletir sobre amigos, e o nosso exercício, a nossa disponibilidade, ou seja, o quanto nós decidimos ter e o quanto nós nos dispomos a ter de amigos, acaba limitando então o número de amigos verdadeiros que nós temos. É claro que quando nós falamos sobre relacionamentos, falamos sobre amizades, nós não podemos esquecer que há um fator ligado aos sentimentos. A empatia, o carinho, o respeito, a afeição, que muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, nós acabamos construindo os nossos relacionamentos e as nossas amizades com base nesses sentimentos. Mas essa pesquisa revela também que ao mesmo tempo que os relacionamentos, eles seguem um fator emocional, um fator sentimental, um fator subjetivo, os nossos relacionamentos também dependem de um fator objetivo, de um fator racional. Depende então da minha avaliação, da minha disponibilidade para ter novos amigos. É como se eu um dia decidisse então o seguinte, olha, a partir de agora eu vou fazer novos amigos. Eu estou disponível para novos amigos. Quando nós pensamos ainda sobre todo esse contexto envolvendo os relacionamentos, e aí eu queria fazer mais uma pergunta para vocês, espero que vocês não se cansem das perguntas nessa noite. E eu queria saber também com sinceridade, quantos de nós aqui é capaz ou já foi capaz de fazer amigos segundo uma decisão ou uma intenção? Eu olho de repente para o Zé que fala, é um rapaz muito bonito. Eu quero ser amigo do Zeca. Eu tenho a intenção de ser amigo do Zeca. O que normalmente acontece é, num determinado momento da vida, por um acaso, por uma circunstância da vida, eu acabo me encontrando com ele, e há então um sentimento de empatia, de carinho, de respeito. E aí nós começamos então a construir uma amizade, mas dificilmente eu olho para uma pessoa e falo, a partir de hoje eu quero ser amigo daquela pessoa. E sabe por quê? Sabem por quê? Porque, irmãos, fazer amigos e manter relacionamentos dá muito trabalho. É muito complicado. Manter amigos já é difícil, imagina ainda fazer mais amigos conscientemente, racionalmente.
Se a gente já não dá conta dos amigos que tem, imagina fazer ainda mais amigos. E aí nós começamos a perceber então que quando nós falamos sobre relacionamentos, existem esses dois fatores, o fator subjetivo e o fator objetivo. E o fator subjetivo está ligado, intimamente ligado à nossa necessidade de relacionamentos. E o fator objetivo está intimamente ligado à nossa intenção de manter e estabelecer relacionamentos. Quando nós pensamos sobre esse lado subjetivo ou emocional, ligado às nossas necessidades, é muito fácil então perceber porque nós precisamos das pessoas, porque nós sentimos necessidade das pessoas. Nós fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança, dotados de personalidade, dotados de capacidade, de inteligência, de vontade, de sentimentos, de capacidade para fazer escolhas morais. Nós fomos criados por Deus como seres relacionais. O próprio Deus, segundo a palavra dele mesmo, diz que e todos os dias, ao anoitecer, Deus passava no Éden para se relacionar com Adão e Eva. Deus percebeu que o homem estava só e criou a mulher que fosse igual a ele, que tivesse em pé de igualdade, fosse semelhante a ele, para que o homem então pudesse desenvolver um relacionamento saudável. Deus nos criou como seres relacionais. E as nossas capacidades e as nossas necessidades, para que elas sejam desenvolvidas e satisfeitas, nós precisamos então de outras pessoas. Ao mesmo tempo que nós amamos, nós somos amados. Ao mesmo tempo que nós ajudamos, nós somos ajudados. Ao mesmo tempo que nós encorajamos, somos encorajados. Ao mesmo tempo que acolhemos, somos acolhidos. Ao mesmo tempo que ensinamos, somos ensinados. Ao mesmo tempo que corrigimos, somos corrigidos. Para que as nossas capacidades e necessidades sejam plenamente desenvolvidas e satisfeitas, nós precisamos dos outros. E aí, quando nós pensamos então nesse aspecto, nós começamos a perceber que existe uma chave essencial, muito importante, para que possamos desenvolver relacionamentos verdadeiros e duradouros, que é a mutualidade. Mutualidade. Quando nós pensamos no chamado de Jesus Cristo, lá em Marcos 8:34, nós percebemos que o chamado foi individual, não é isso? Se alguém quiser ser meu seguidor. Mas quando nós pensamos no relato da igreja primitiva, em Atos 2, de 41 a 47, nós percebemos que o chamado para ser igreja, ele só é cumprido quando nós vivemos coletivamente, em grupo. O chamado para ser um seguidor de Jesus é individual, mas o chamado para ser igreja depende dos outros, porque não dá para falar em igreja se alguém estiver sozinho. Não dá para falar em família se alguém estiver sozinho. Não dá para falar em corpo se alguém estiver sozinho. Se nós observarmos o texto, nós vamos perceber então que algumas capacidades e necessidades, como servir, crer, contribuir, ensinar, orar, compartilhar, suprir, adorar, só podem ser conjugadas, ou esses verbos só podem ser conjugados na primeira pessoa do plural, nós. Eu quero dizer para você nessa noite que existe uma razão pela qual Deus nos chamou para ser igreja juntos, como pessoas, como seres humanos. É porque Deus sabia que nós temos capacidades e necessidades, que para o seu desenvolvimento e para a sua satisfação, nós precisamos estar com os outros. Há alguns anos atrás, nós recebemos aqui na igreja, e não é ninguém que está aqui não, podem ficar tranquilos, mas nós recebemos aqui na igreja um casal bem jovem. E eu comecei a dar atenção para esse casal, comecei a investir nesse casal, a marcar com o rapaz para conversar.
E um dia eu convidei esse rapaz para ir num pequeno grupo que funcionava então na minha casa. E a resposta daquele jovem foi a seguinte: pastor, nós não gostamos de nos relacionar com ninguém. Nós não gostamos de ir na casa de ninguém. E também não gostamos que ninguém vá na nossa casa. Eu entendi o recado na hora. Ele deve ter pensado: nossa, ele me convidou para ir na casa dele. Na próxima semana ele vai querer marcar uma visita. Já vou logo falar que eu não gosto de me relacionar com ninguém. Queridos, eu entendo a timidez, eu entendo a nossa dificuldade para estabelecer relacionamentos, eu entendo a nossa agenda extremamente lotada, cheia, eu entendo a demanda do dia a dia, mas crente em Jesus Cristo, que fala que não gosta de estar com outros crentes em Jesus Cristo, meus irmãos, desculpem falar, espero que não seja a realidade de ninguém aqui, mas tem alguma coisa errada, porque nós fomos chamados por Deus para viver como um corpo. A Bíblia fala que a igreja é o corpo, que a igreja é a lavoura, que a igreja é o edifício, e nada disso existe com as peças isoladas. Nós precisamos uns dos outros, e nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós vivemos em um mundo extremamente individualista, e se nós não tomarmos cuidado com isso, o individualismo acaba matando a mutualidade. Eu começo a achar que eu não preciso do outro, eu começo a achar que eu sou o suficiente, eu começo a pensar que eu por mim mesmo posso aprender, posso crescer, posso amadurecer, eu consigo me corrigir, eu consigo me encorajar. Mas queridos, nós precisamos dos outros, porque Deus nos chamou para uma vida cristã em conjunto, em comunidade, vivendo uns com os outros. Eu quero encorajar você nessa noite, e o desejo do meu coração é que você saia dessa noite encorajado a realmente viver em comunidade. Queridos, nós não somos perfeitos, nós temos falhas, de vez em quando precisamos sentar e conversar muito sério para ajustar algumas coisas. Isso tudo faz parte da nossa humanidade. Mas sabe, queridos, que depois de tudo isso, fica aquele sentimento gostoso de pensar que vale a pena ser igreja de Jesus Cristo. Vale a pena viver em comunidade. Vale a pena experimentar o que os outros estão experimentando. Vale a pena chorar com o que choram. Vale a pena rir com aqueles que estão rindo. Alguém disse certa vez, eu não sei quem foi, que pastor tem que ter cheiro de ovelha. Vocês já ouviram isso? Pastor tem que ter cheiro de ovelha. E eu pergunto para vocês, ovelha tem que ter cheiro de quê? É claro que é de ovelha. É claro que é de ovelha. Não dá para falar em pastor, não dá para falar em liderança sem rebanho, sem comunidade, sem pessoas. Consegue perceber então a importância e a beleza que há na igreja de Cristo, apesar das nossas imperfeições, apesar das nossas dificuldades? Eu li uma história recente de um garotinho bem pequenininho. Ele passou em frente a uma loja, que vendia animais, cachorrinhos, e ele percebeu um cachorrinho bem triste no canto de uma caixa, e ele chegou até o veterinário e falou o seguinte: olha, eu queria comprar esse cachorrinho. E o veterinário falou assim: mas você tem dinheiro? Eu tenho sim. E aí tirou do bolso umas moedinhas, e perguntou: dá para comprar com isso? E aí o veterinário, é claro que sabia que não dava para comprar, e virou para aquele menino e disse o seguinte: olha, mas esse cachorrinho tem um probleminha. Ele, quando nasceu, a mãe dele acabou pisando nele, e ele tem um probleminha no quadril, ele não consegue andar direito. E aquele menino então olhou para o dono da loja e falou assim: não tem problema, é esse mesmo que eu quero, e a gente vai se dar muito bem. E aí o dono da loja falou assim: você entendeu? Ele não vai conseguir correr direito, ele não vai conseguir brincar direito. E aquele dono da loja falou o seguinte: olha, eu não vou vender ele para você, eu vou dar para você. E quando aquele menino recebeu o cachorrinho então nos seus braços, ele olhou para o dono da loja, piscou e levantou a sua calça, e mostrou então todo o mecanismo que ele precisava usar para corrigir o seu quadril e as suas pernas.
Ele simplesmente terminou a sua conversa dizendo para o homem da loja: nós vamos nos dar muito bem. Nós vamos nos dar muito bem. Queridos, nós nos damos bem porque nós somos seres humanos, criados por Deus para os relacionamentos com outros seres humanos. Nós precisamos de gente que sente como gente, que ama como gente, que age como gente, que erra como gente, que se arrepende como gente, que precisa de gente como a gente. Não peço para repetir, porque não vai sair igual. Nós dependemos dos outros, os outros dependem de nós, e ninguém se desenvolve plenamente sozinho. Ninguém se desenvolve plenamente sozinho. Eu entendo que é um ciclo natural na nossa vida. Todos nós passamos por momentos difíceis na vida. Há momentos em que nós estamos mais animados, há momentos que estamos mais desanimados. Não é isso? Há momentos que estamos empolgados, há momentos que estamos frustrados. A palavra de Deus lá em Eclesiastes vai dizer: é melhor serem dois do que um, porque se um cai, o outro levanta. Os dois trabalham juntos e têm melhor recompensa no seu trabalho. Se alguém quiser agredir, ofender, prejudicar alguém, o outro defende, queridos. Nós precisamos uns dos outros, e eu preciso de vocês. Olhe para o lado, eu não vou pedir para ninguém falar nada, mas olhe para as pessoas que estão ao seu redor. Nós precisamos uns dos outros. E sabe ainda, há um detalhe muito interessante no texto. Se nós observarmos bem Atos 2, de 41 a 47, nós percebemos ali que aquela comunidade, aquela igreja, fazia várias coisas, realizava várias coisas juntos, não era isso? Eles compartilhavam pão, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles vendiam o que tinham e davam para os pobres, eles estavam sempre no templo, de casa em casa, eles adoravam junto a Deus, eles louvavam a Deus, eles caíam na graça do povo juntos. Eles faziam tudo isso juntos. E lá no versículo 42, nós encontramos a seguinte expressão: e Deus lhes acrescentava diariamente aqueles que iam sendo salvos. Irmãos, a quem que Deus acrescentava? A todos, a igreja toda. E essa igreja só experimentava esse acréscimo porque essa igreja vivia a mutualidade da vida cristã. Consegue perceber isso? Nos outros versículos inteiros, há a descrição do que a igreja fazia, do que a igreja vivia, do que a igreja buscava. E a única referência que nós temos da ação de Deus era o acréscimo para todos. É tão gostoso isso, meus irmãos, porque quando chega gente nova na igreja, sabem para quem essa gente nova chega? Para todos. Quando alguém se converte em Cristo e é batizado, sabe quem batiza? Todos. O pastor só representa. Sabe quando nós estamos num momento de dificuldade, alguém vai aconselhar, vai orientar, vai ajudar, sabe quem está ajudando? Todos. Todos. Mutualidade nos relacionamentos. Queridos, precisamos entender isso, que aquilo que nós temos de melhor só passa a existir quando nós entregamos isso para o bem dos outros. Aquilo que nós temos de melhor só passa a existir quando nós entregamos para o bem dos outros. Uma vez um plantador rural, era um fazendeiro, e todos os anos ele ganhava um prêmio de qualidade por conta do milho que ele levava na feira. Ele era o vencedor todos os anos, isso já vários anos seguidos. E aí então um jovem repórter resolveu então fazer uma reportagem, uma matéria sobre aquele fato, e foi procurar o fazendeiro. E aquele fazendeiro então disse algo para o jovem que levantou assim uma surpresa muito grande. E aquele jovem perguntou: olha, como que o senhor faz para sempre ter esse milho de grande qualidade? E o fazendeiro disse o seguinte: olha, a minha maior estratégia
é entregar as minhas melhores sementes para os meus vizinhos. E aí o repórter falou assim, mas como assim? Como que o senhor vai entregar as suas melhores sementes para os seus concorrentes? Para aqueles que vão também desenvolver um milho igual? Ele disse o seguinte, você não entendeu, sabe o que acontece? Um dos grandes fatores de polinização do milho é o vento. É o vento. E se eu não entregar as minhas melhores sementes para os meus vizinhos, e se eles começarem a cultivar um milho de péssima qualidade, o vento vai trazer aquelas sementes para o meu milharal, e o meu milharal vai começar a ser corrompido pelas sementes de má qualidade. Então eu só consigo manter a boa qualidade do meu milho quando eu entrego para os meus vizinhos aquilo que eu tenho de melhor. Queridos, quando nós fazemos isso, e quando nós entregamos para os outros aquilo que nós temos de melhor, diante de Deus, com um coração generoso, aberto, sincero, com um coração realmente desejoso diante de Deus, de ver o reino crescer, o reino avançar, todos nós somos beneficiados. Sabe aquele dom que você recebeu de Deus? Sabe aquela capacitação que você recebeu de Deus? Você recebeu de Deus para usar na igreja para o bem de todos. E aí nesse ponto ainda, eu quero dizer algo para você, que é o seguinte, é que a igreja só frutifica quando ela toda vive a mutualidade. Mais uma vez, observe o texto, todos, todo mundo junto, sem exceção. E aí quando nós encontramos um cenário em que apenas uma parte da igreja serve, apenas uma parte crê, apenas uma parte contribui, apenas uma parte ensina, apenas uma parte ora, apenas uma parte compartilha, apenas uma parte supre, apenas uma parte adora, essa igreja não consegue experimentar o processo de multiplicação descrito na palavra de Deus. E nessa hora eu quero chamar a cada um de nós a responsabilidade de viver como parte do todo, fazendo cada um de nós a nossa parte dentro do todo. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Nós dependemos dos outros e os outros dependem de nós. Mas pensando agora, para avançar também sobre o segundo aspecto, né, já vimos aqui que existe o lado subjetivo no estabelecimento de relacionamentos, ligado então às nossas necessidades, e aí falamos sobre a mutualidade. Existe um lado objetivo, racional nos relacionamentos, que é ligado à nossa intenção, que é ligado à nossa racionalidade. E se nós já falamos sobre mutualidade, nós vamos falar agora sobre intencionalidade. Intencionalidade é o caráter do que é intencional, proposital. É o estado de consciência que é adaptado e dirigido por uma intenção, um projeto e um objetivo. Eu sou intencional, então eu dirijo o meu pensamento, eu dirijo o meu planejamento, os meus esforços para alcançar aquele objetivo. Pensando nos relacionamentos, observe que muitas vezes nós não percebemos, mas na maior parte das vezes nós estabelecemos relacionamentos intencionais. Você de repente tem uma irmã mais nova, e eu posso falar isso porque eu só tenho irmão, e você tem uma irmã mais nova, e de repente estuda na mesma escola que você, e aí você começa a perceber então que uma coleguinha de classe dela é atraente. E aí você começa então a se aproximar mais da sua irmã, para que a sua irmã então te apresente aquela coleguinha dela. E ainda fala o seguinte, fala bem para ela de mim. Você de repente tem uma pessoa e trabalha na empresa todos os dias, bate o seu cartão, né, para entrar, para sair. E aí de repente então você percebe que o chefe da sua área está lá tomando café. E o que você faz? Se aproxima dele para tomar um café, então para tentar puxar um assunto, um papo, para ver se você consegue então ficar um pouquinho mais próximos, pensando então um dia com a intenção de receber uma
promoção. Porque, afinal de contas, se ele for promover alguém, ele vai promover alguém que seja um amigo próximo. Percebe, então, que muitas vezes na nossa vida nós acabamos desenvolvendo relacionamentos intencionais, ou com uma intenção por trás. E eu gostaria que você pensasse a partir desse momento, nos relacionamentos, como uma forma intencional de glorificar a Deus. Uma das grandes e melhores formas que nós temos para glorificar a Deus é através dos nossos relacionamentos. Relacionamento conjugal, relacionamento com filhos, relacionamento com pais, relacionamento na igreja, relacionamento com os de fora. E isso, queridos, deve ser capaz de afastar da nossa vida os relacionamentos que surgem apenas ao acaso. Essa visão também deve ser capaz de nos ajudar a superar os obstáculos naturais que nós temos na vida. Eu reconheço que nem sempre é fácil estabelecer um relacionamento intencional. Há pessoas que são mais tímidas, menos tímidas. Há pessoas que já enfrentaram uma frustração nos relacionamentos. Há pessoas que têm boas amizades. Há lugares em que as pessoas são mais receptivas. Há lugares em que as pessoas são mais distantes. Mas quando nós começamos a olhar para a palavra de Deus e perceber que os relacionamentos são uma forma de glorificarmos a Deus, nós somos levados a naturalmente superar esses obstáculos. E aí, dentro ainda desse aspecto, nós precisamos perceber que muitas vezes nós colocamos obstáculos onde não tem. Muitas vezes nós pensamos em convidar uma pessoa, e aí antes de convidar a pessoa nós já pensamos, ela não vai aceitar. Muitas vezes nós pensamos nos relacionar com uma pessoa, e antes disso nós pensamos, ela não vai querer ser minha amiga, ou meu amigo. Nós não podemos colocar essas dificuldades naturais como sendo uma desculpa para a nossa falta de intencionalidade nos relacionamentos. E nós precisamos começar a olhar para os relacionamentos intencionalmente para a glória de Deus. E eu não estou pedindo aqui, meus irmãos, para que ninguém saia pela rua, encontrando a primeira pessoa e começar a falar assim, você quer ser meu amigo? Eu não estou falando isso também, mas eu estou falando sobre isso. Eu não estou falando que ninguém aqui deve deixar o seu trabalho e ir para o campo missionário para evangelizar. Quem sabe, mas não é sobre isso. Eu estou falando aqui sobre investimento nas pessoas que são próximas. Você consegue olhar para as pessoas que são próximas, para as pessoas com quem você já tem um relacionamento, intencionalmente para essa pessoa, com o objetivo de levar essa pessoa a Cristo? Uma pesquisa que foi feita diz que cerca de 90% das pessoas que chegaram a Cristo, estão hoje numa igreja, foram a Cristo, estão numa igreja através de uma pessoa próxima. Um parente, um vizinho, um colega de trabalho, um amigo. Os outros 10% estão distribuídos entre aqueles que viram a placa da igreja e entraram, entre aqueles que foram convidados pelo pastor na rua, ou entre aqueles que foram alcançados num projeto de impacto, por exemplo, com a entrega de folhetos. Mas 90% estão na igreja por causa de um amigo, por causa de uma pessoa próxima. Talvez seja a sua realidade. Talvez você esteja pensando agora que se não fosse o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu vizinho, o seu colega de faculdade, o seu colega de trabalho, você continuasse bem distante de Deus. Talvez. A vida oferece oportunidades, a humanidade oferece oportunidades. E eu quero fazer uma pergunta para você. Espero que você não se sinta culpado, mas que você se sinta desafiado. Quantos aqui de nós conhecem pessoas que no último ano experimentaram algumas dessas situações? Luto, enfermidade, desemprego, separação, depressão. Vou repetir.
Quantos de nós conhecem alguém que no último ano experimentou algumas dessas situações? Luto, enfermidade, desemprego, separação e depressão. Queridos, a própria humanidade, a própria vida oferecem oportunidades para que possamos abençoar as pessoas. Um gesto de boa vontade, um encorajamento no momento da tristeza, uma atenção no momento de solidão, um apoio no momento da privação. A vida faz isso para nós. Nós precisamos ser usados por Deus e nos colocar à disposição de Deus. Tem ainda 2 pesquisas que eu quero apresentar para vocês aqui, vai ser projetado ali. Pode projetar, por favor. A editora Lifeway publicou há algum tempo 2 pesquisas. A primeira é a seguinte: durante os últimos 6 meses, quantas vezes você convidou um indivíduo ou família para ir a um culto de adoração com você? Quantas vezes nos últimos 6 meses? 29%, 0. 17%, uma pessoa. 21%, 2 pessoas. 25%, 3 ou mais. 9%, não sei, eu estou encarando como sendo 0 também. A outra: qual é a principal razão para você não trazer convidados com você para o culto de adoração com mais frequência? 31%, não sei. Não sei qual é a dificuldade, mas existe, mas eu não sei qual é. 20%, eles recusam meus convites. 17%, não conheço ninguém para convidar. 11%, não me sinto confortável em convidar. 4%, não penso que é meu dever fazer isso. 2%, estou muito ocupado trabalhando na igreja para fazer isso. E 15%, outras razões. Para a gente pensar. Para a gente pensar. E aí eu quero fazer mais uma perguntinha, dentre as muitas que eu já fiz nessa noite. Quem você acha que Deus deseja usar para levar conforto, esperança, provisão, reconciliação e paz para as pessoas que estão perto de você? Quem que Deus deseja usar? Queridos, Deus nos deu como estratégia para levar pessoas a Jesus os nossos relacionamentos. E uma igreja radicalmente relacional é aquela que desenvolve relacionamentos com o objetivo de levar pessoas até Jesus Cristo. E essa é uma mudança radical de mentalidade. Jesus viveu, morreu e ressuscitou por causa de gente. Jesus ama gente. Jesus salva gente. Já estou concluindo. Eu quero dizer para você sobre a mutualidade, que ninguém consegue desenvolver a mutualidade nos relacionamentos frequentando a igreja somente nos cultos de domingo. Vai ser projetado ali. Legal, obrigado. Observem, ninguém consegue desenvolver mutualidade nos relacionamentos frequentando a igreja somente nos cultos aos domingos. A gente chega aqui em cima da hora. Saímos também apressados, pensando no compromisso de manhã. Quando muito, cumprimentamos os 3 ou 4 que estão saindo conosco. E aí acabamos vendo pessoas todos os domingos, mas não sabemos nem mesmo o nome muitas vezes. Queridos, o domingo é um dia especial, é um dia de celebração coletiva, mas nós não desenvolvemos a mutualidade apenas nos cultos de domingo. Precisamos de algo mais. Precisamos de mais. E aí eu quero dar algumas dicas para você que de repente nessa noite sentiu o desejo de desenvolver esse aspecto da vida cristã. Se envolva em algum ministério da igreja, ainda que você não saiba como fazer, o que vai fazer. Se envolva em algum ministério. Há muitas necessidades: cantina, recepção, estacionamento.
integração, limpeza, pequenos grupos, jovens, homens, mulheres, a parte de mídia, de som, a equipe de música. Há muitos ministérios, há muitas oportunidades. E há muitas necessidades. Você quer conhecer gente, quer se envolver com gente? Se envolve em algum ministério da igreja. A segunda dica: participe de um pequeno grupo, ainda que você não conheça ninguém. Lá você vai conhecer. Lá você vai conhecer. Participe de um pequeno grupo, ainda que você não conheça ninguém. Lá você vai conhecer. Eu te garanto isso. Terceira dica: esteja aberto para novos relacionamentos, ainda que você não queira ter mais amigos. Sobre a intencionalidade, eu quero dizer para você o seguinte: ninguém consegue desenvolver intencionalidade nos relacionamentos pensando apenas em si mesmo. Ninguém consegue desenvolver a intencionalidade nos relacionamentos pensando apenas em si mesmo. E algumas dicas: ame as pessoas, ainda que elas não amem você. Ame as pessoas, ainda que elas não amem você. Valorize as pessoas, ainda que elas não se sintam valorizadas. Existem muitas pessoas à nossa volta que pensam que elas não valem nada, que não há ninguém para investir nelas, que já acabou para elas. Terceira dica: se interesse pelas pessoas, ainda que elas não possam oferecer nada a você em troca. Se interesse pelas pessoas. Demonstre interesse pelas pessoas. Queridos, nós precisamos desenvolver uma mente radicalmente relacional através da mutualidade e da intencionalidade. Porque ninguém consegue viver sozinho. Nós somos chamados para viver juntos. Amém? Eu espero do fundo do meu coração que você se sinta encorajado a buscar relacionamentos, a conhecer pessoas, a usar isso para a glória de Deus, apresentando Jesus para essas pessoas. Eu gostaria de orar por você agora. E eu gostaria de saber se há alguém aqui nessa noite que se sentiu incomodado com isso e deseja realmente desenvolver a mutualidade, a desenvolver suas capacidades, suprir as necessidades do corpo de Cristo através dos relacionamentos. Se há alguém aqui que de repente gostaria de ser mais usado por Deus com as pessoas próximas, de repente nós não sabemos fazer, nós precisamos de ajuda para isso. E a igreja existe para isso também, para ajudar as pessoas a fazerem isso, para equipar, para capacitar as pessoas. E eu gostaria de orar por você. Nós não teremos outra música aqui agora, mas eu gostaria de saber se há alguém que deseja que ore pela sua vida nesse sentido. Eu queria pedir para você ficar em pé nesse momento, que eu gostaria de orar por você. Há alguém que gostaria de ser mais usado por Deus através dos relacionamentos? Há alguém que deseja viver realmente essa mutualidade, mais próximo dos irmãos, desenvolvendo as suas capacidades, suprindo as necessidades? Há alguém que gostaria? Mais alguém? Fique em pé, fique em pé. Eu tenho certeza que Deus vai te usar grandemente para fazer isso. Eu tenho certeza que se você colocar o seu coração aberto para isso, nessa semana Deus vai mandar pessoas para você abençoar pessoas. Para amar, para cuidar, para valorizar, para encorajar, para suprir uma necessidade, eu tenho certeza absoluta. Eu gostaria de orar por você, para que Deus possa te capacitar para fazer isso. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, por esse momento na Tua presença. Glorificado seja o Teu nome, Pai, porque o Senhor nos criou para os relacionamentos, o Senhor tem nos dado condições de fazer isso. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus relacional, que se envolve conosco, se envolve com os nossos problemas, com as nossas lutas, com os nossos desafios. Obrigado, Deus, porque o Senhor deixou a Tua igreja no mundo para cumprir esse propósito da mutualidade, da intencionalidade. Obrigado, Pai, porque nós fomos alcançados pelo Senhor, através de pessoas que se importaram com a nossa vida. E agora queremos suplicar ao Senhor, ó Pai, que o Senhor traga, Senhor, realmente um mover, um incômodo no meio da Tua igreja, que
Que o Senhor traga realmente um despertamento para que nós possamos sentir o desejo de experimentar tudo aquilo que o Senhor tem planejado para a igreja. E também de viver, ó Pai, para glorificar ao Senhor através dos relacionamentos. Eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor venha tirar qualquer medo, qualquer insegurança, qualquer, Pai, a falta de condição, e que o Teu Santo Espírito venha nos capacitar poderosamente nessa semana, para que possamos experimentar já nessa semana o Teu agir no nosso meio. E que possamos juntos, com alegria, muito em breve, compartilhar as experiências de milagres realizados pelo Senhor através dos nossos relacionamentos. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa realmente moldar a nossa vida, e que o Senhor possa nos incomodar, para que possamos viver para glorificar o Teu nome cada vez mais e melhor. E que esse seja o desejo sincero do nosso coração, Pai. E é por isso que nós estamos diante do Senhor nesse momento, para pedir ao Senhor que o Senhor venha nos abençoar grandemente nessa semana, porque nós desejamos glorificar o Teu nome. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Você pode se sentar. Prostradas aos Teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver, são mãos erguidas em adoração a Ti, Jesus. Em toda a terra, um novo canto que exalta e glorifica a Ti, Jesus. Em toda a terra, um povo santo